Cruzeiro não tem Lucas Silva e nem Eduardo, hein? 2 desfalques ali. O Lucas Silva tomou o terceiro amarelo, o Eduardo foi julgado lá no STJD e tem que cumprir mais 2 jogos de suspensão, né? Esse contra o Bahia e o jogo contra o Red Bull Bragantino também. E aí, até pensando no time do Cruzeiro e tudo mais, é Matheus Henrique ali na volância mesmo, sem muita dúvida, ou se, sei lá, Christian vem ser volante, bota outro cara na ponta. O que vocês acham que o Jardim fará para essa noite? A expectativa é o Matheus Henrique, né? O que a gente viu, a expectativa é o Matheus Henrique de ser o companheiro do Romero aí nessa volância, sem fazer muitas alterações no Cruzeiro, mas quase força máxima, né? Ali só essa troca do Lucas Silva pelo Matheus Henrique mesmo. Não é um momento muito da gente fazer teste no jogo de 6 pontos, mas também expectativa de poder ver o Sinisterra ganhando mais minutos, já foi contra o Atlético, já foi contra o São Paulo, o Kenny Arroyo que pode estrear, o Cauã Moraes também acho que menos chance, né, de estrear aí em relação ao Arroyo, mas o Cruzeiro ganhando força, o Cruzeiro ganhando mais jogadores para esse elenco. O Leonardo Jardim tem priorizado nessa temporada com o Cruzeiro a manutenção dessa estrutura, desse 4-2-3-1, com a bola, né, defensivamente, às vezes é um 4-4-2 também, mas enfim. E também ele tem priorizado, sempre que possível, a manutenção desse time titular. Eu tenho dificuldade de acreditar que ele vai mexer em posições em que ele não precise mexer. E o Christian hoje, nessa meia-direita, tem sido fundamental, né? Ali ao lado do Matheus Pereira, auxiliando demais o nosso lateral direito, que agora é o William, né? Já foi o Fagner. Então, com isso, eu acredito que o Matheus Henrique vai ser a opção ali para o Lucas Silva. Inclusive, já foi muitas vezes o Eduardo, né? Essa opção ao Lucas Silva, só que ele não está disponível, então tudo aponta para que o Matheus Henrique venha fazer esse jogo, o que é algo que eu particularmente quero ver mais, sabe, Caramujo? Porque acho que no momento em que a temporada do Cruzeiro era muito ruim, a gente às vezes esquece, mas em fevereiro o Cruzeiro estava numa crise danada, né? De vários âmbitos, e isso se via também no campo. Matheus Henrique foi muito criticado, chegou a questionar-se se ele era volante mesmo ou não. Ele chegou a responder sobre isso várias vezes, inclusive. E aí, vê-lo jogando naquela linha ali, fazendo uma dupla de volantes com o Romero por 90 minutos ou algo próximo disso, num time encaixado, num time com ideias já muito bem estabelecidas, é algo que eu tenho curiosidade de ver. Acho que o Lucas Silva hoje é titular com muito mérito, mas o Matheus Henrique também é um baita jogador e é importante que a gente ganhe opções, né? Tenha profundidade. E aí acho que ele ganha essa oportunidade de se mostrar como uma opção viável para brigar por essa vaga, né? Acho que a gente tem que ter disputa em todas as posições e torço muito para que seja ele mesmo, para que a gente tenha a oportunidade de ver esse teste. Ele nessa posição com todo o restante do time titular e ver como ele vai desempenhar, né? Tô com essa expectativa, não sei aí o Pedro. Então, acho que é o provável, né, de acontecer, e a gente tem uma mudança de perfil, né? Porque o Lucas Silva é um cara muito mais caracterizado por ser. A galera usa muito o termo do ritmista, né? O cara que decide quando vai acelerar e quando pausar o jogo. O Matheus Henrique já é um cara de jogar mais no espaço curto, de conduzir um pouco mais essa posse da bola, de tentar ali ganhar um campo com essa progressão, mais ou menos numa linha parecida com o que o Eduardo faz quando atua ali como segundo volante, né? Que o Eduardo é talvez um cara que tem menos esse drible, esse jogo no espaço curto do que o Matheus Henrique. Mas eu acho muito importante essa ideia de manter a estrutura. O Leonardo Jardim achou a estrutura que potencializa os jogadores do Cruzeiro e que o Cruzeiro consegue, como a Rafa disse muito bem, se colocar num 4-4-2 para poder pressionar, para poder se defender, mas depois, às vezes, para fazer uma saída de bola, muda para uma saída com 3, às vezes uma saída com 2, de acordo com o adversário. Eu gosto muito da formação do 4-2-3-1, porque ele coloca principalmente os volantes com menos espaço, né, para ser defendido, porque se a gente imagina um 4-1-4-1, o volante que está ali fazendo a função de ocupar o espaço entre as duas linhas, ele tem muito mais espaço para poder percorrer e defender, e no 4-2-3-1 não. Então acho que é um ponto importante a manutenção da estrutura. E o Matheus Henrique já falou, né? Eu lembro que quando houve aquele confronto contra o América, onde ele jogou mais centralizado, o Matheus Pereira jogou um pouco mais como um ponta-direita,
E aí foi perguntado dias depois do Matheus Henrique, ele falou que ele gostava de ser esse camisa 8, então ele está tendo agora a oportunidade de voltar a jogar nessa posição, que seja um bom jogo dele e que ele possa impactar positivamente nesse time. E claro, né, hoje a gente tem aí no banco de reservas, tem até a matéria lá no Central da Toca, Cruzeiro indo para esse jogo contra o Bahia com 7 atacantes, né? Tem os jogadores ali que vão estar como titulares, mas tem também os reservas. E claro, a expectativa vai ficar sempre em cima dos reforços. O Arthur pontou muito bem, Sinisterra podendo receber mais minutos, tem o Kenny Arroyo, né, em algum momento que pode ser utilizado ali, e aí entra a questão da versatilidade, o Kenny Arroyo pode jogar tanto na função do Matheus Pereira quanto na função do Christian, então o Cruzeiro tem aí um bom banco de reservas hoje, principalmente um bom time principal para lutar por esses 3 pontos contra o Bahia, para quem sabe aí abrir uma distância maior para a equipe que está fora do G4, que é o adversário dessa noite. Depende da situação do jogo também, né? Quem sabe se o Cruzeiro conseguir ali em algum momento do jogo ter o controle da partida até cedo, a gente pode ver esses reforços aparecendo mais cedo. Caso o Cruzeiro precise de fato ir para cima do Bahia com uma certa dificuldade de fazer gols, aí a tendência é de que a estrutura do time seja mantida, porque, né, obviamente o Cruzeiro tem mais segurança em conseguir o placar com a estrutura do time que já vem sendo esse time repetidas vezes, mesmo que mude uma característica com o Matheus Henrique sendo muito diferente do Lucas Silva.